Eu trouxe um primeiro vídeo pintando uma florzinha, uma maçã, na verdade fazendo uma base, né? Porque a gente pinta, faz uma base, deixa secar um pouquinho, que é para voltar e fazer acabamento, tipo luzes e sombras, tá? Fiz assim também com a maçãzinha. Espero que você tenha assistido o primeiro para você se encontrar melhor com esse segundo. Então, boa noite. Eu sou Dagmar, sou artesã. Eu sempre falo do risco, porque se você dá uma ligadinha pro meu WhatsApp e diga: oi, eu sou a moça, eu quero risco de tal pintura. Eu vou passar para você pelo WhatsApp, mas eu já percebi que vocês não gostam muito, né, de ligar pro WhatsApp. Tudo bem, eu entendo. Então, o risco desse eu trago quando eu trouxer esse vídeo da fruteira. Eu vou usar as mesmas cores. Pincel número 4 da Condo, já bem usadinho. Olha, aqui é o vermelho tomate. Vou fazendo aqui umas arrumações. Molho um pouquinho no clareador, tá? Aonde eu passei, porque eu trabalho com mínimo de tinta e tinta bem diluída, ainda uso clareador. Você pode observar que eu pego o clareador, tá? Porque eu não gosto de trabalhar com tinta muito grossa. Então, veja que eu estou arrumando aqui, ó, com o vermelho tomate, pingo do tomate. Aqui é um pingo do tomate. Gente, aqui está no tecido puro, tá? Olha aqui, esse pedaço faz parte dessa aqui ainda, tá bom? Então, observa que eu deixei uns pedacinhos do tecido, né? No primeiro vídeo eu mostrei, porque a gente vem fazendo acabamento e não estraga a nossa pintura, tá? Já fica marcadinho, né? Bem melhor. Olha aqui no tecido puro, por isso cuidado na hora de pintar, cobrir cada traminha, tá? Vou lavar o pincel. Um pincel número 0 também já, ó, gastinho, comidinho, pode ver que já tem o mínimo, né? Um vermelho vivo. Já vou arrumando aqui a pontinha, as bordinhas dela, tá? O vermelho vivo aqui. Limpo o pincel com o vermelho fluorescente. Eu vou passando nesta partezinha aqui em cima, aqui é bem iluminada essas partes. Mas eu não vou usar tinta branca aqui, não vou usar tinta amarela. A parte iluminada vai ser com esse vermelho vivo e o fluorescente, tá? Olha, passa, vem, tá vendo? Olha, faz um movimentinho de forma que você não deforme a sua petalinha. Agora, eu vou passar o vivo nessa pontinha dela aqui, ó, tá vendo? Essa bordinha aqui, pequenininha, gente, olha, é pequenininha. Pingo do fluorescente. Aqui é tudo pingo de tinta, tá? Com a pontinha do pincel, eu passo também na pontinha da pétala. Vou lavar o pincel com o vermelho vivo, molho um pouquinho no clareador, porque aqui está bem seca. E veja que eu vou passando no lugar que eu não passei o tomate, tá? Aqui, ó, trama aqui sem pintar. Eu pinto agora com esse vermelho vivo. Aqui, tá vendo? Olha, a gente vem arrumando nessas horas que
que a gente arruma a nossa pintura, tá? Lavo o pincel. Gosto de lavar o meu pincel em cada troca de tinta. Aqui eu estou com o vermelho fluorescente. Esta ponta aqui também é clarinha. E vou, tá vendo, ó, com o pincel em pé e de lado. Olha, eu agora vou trazendo aqui pra cima, tá? Devagar, esse pincel é fraquinho, ele não aguenta fazer força com ele. É o zero, né? Ele é muito delicado, gente. Eu amo esse pincel. Vermelho fluorescente. Vermelho fluorescente aqui. Só pingo aqui. E veja, sobre leve com o pincel eu passo aqui, ó, bem sobre leve. A mão quase flutua. Lavo o pincel. Aqui é o vermelho tomate. Olha só mais aqui por esse meio. Com o vermelho vivo. Pego daqui já, ó. E veja que eu vou trazendo pra cima da pétala, olha. Olha a pontinha do pincel. Lavo o pincel com o fluorescente, vou passar bem na bordinha. Olha, passo e trago aqui pra dentro, tá? Ó, passo e trago aqui pra dentro. Quando tiver tinta no pincel, né? Vem aqui, veja que eu vou circular um pouquinho, olha, ao redor dessa manchinha. Diminuindo, deixando como se ela estivesse na parte de baixo dessa que eu passo agora, tá? Esse fluorescente não vem toda a pétala. Olha que pingo. E agora com o pincel em pé e de lado, eu vou trabalhar ela aqui, sem chegar até aqui, tá? Lavo o pincel. Vermelho tomate, vou trabalhar esta aqui como eu fiz nas outras, agora ó, cobrindo traminha por traminha, sem deixar embolado, sem deixar marcado, ó. Olha, o vivo, então pode ver que é uma repetição. Mas eu acho legal trazer aqui para você ver. Olha aqui, é o vermelho fluorescente. Vou seguir, ó. Tá vendo, ó? O desenho desta pétala. Olha, com o ladinho do pincel, como eu fiz na outra. Então, é assim. Olha, a foto desta florzinha, ela é dourada, ela não é vermelha. Aí eu pensei, eu vou tirar o dourado dela e vou botar ela um vermelhinho que combina com tudo aqui.
eu tirei todo o detalhe que ela tem, tá? Não tirei apenas, estou trazendo só a cor. Só mudei a cor. Olha, pingo de tinta. E vou agora trabalhando com o ladinho, tá? Do pincel, ó. Subo e desço. Acompanha aqui o desenho a pé de pétala, tá? Lavei o pincel com o vermelho tomate. Esta aqui, ela é bem escura, ela está dobrada, está virada. É, ó. Nesse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Sem tinta. Nesse pedacinho aqui, olha, esse pedacinho aqui, vê que tá tudo escuro aqui, né? E eu deixei um pedacinho, olha aqui, veja que eu venho com o tomate. Lavo o pincel com o pincel zero. Eu não passo vivo aqui, eu já passo diretamente aqui, ó, o fluorescente, porque esse pedacinho aqui, gente, é clarinho, apesar de dentro dela ser toda escura. Mas veja que eu vou trabalhar esse vermelho fluorescente sobre o tomate, tá? Ó, até aqui, ó. E veja que eu vou trabalhando e manchando sobre aquela cor escura que eu passei, tá? Aqui não, aqui é escurinho e tem esse pedacinho aqui bem clarinho. Vermelho tomate. E faço essa aqui também. Pouquíssimo. Veja que tem dois pingos aqui, ó, no tecido puro, ó. Dá pra ver, né? Vai dar pra ver aí também. Como eu fiz aqui, eu faço nesse pedacinho aqui. Lavou o pincel. Nessa aqui eu não venho com vermelho vivo. Eu já venho diretamente com o vermelho fluorescente. Ela é clarinha, tá? Ela é bem clarinha, como eu disse. Aqui eu não quero usar nem branco, não quero usar nem amarelo, nenhuma cor. Opa, a língua enrolou. Nenhuma cor que clareie demais e fuja aqui, ó, a regra das minhas cores, tá? Então, aqui eu faço com o vermelho fluorescente e clareador, como eu disse, aqui já está bem seco, né? E vou trazendo aqui, tá vendo, ó? Aqui é escurinho mesmo, aqui também. Lavo o pincel. Eu fiz a primeira base, né, com esse tom mais escurecido, com terra queimada e o vermelho tomate. Mas agora eu não quero tão escuro, porque eu vou arrumar aqui. Então, eu venho com o vermelho vivo, tá? Pouquíssima tinta, gente. Eu lavei o meu pincel para não deixar vermelho aqui no meu terra queimada, olha. Pego o clareador e não vou misturar todo. Vou deixando aqui um pedacinho do vivo e um pedacinho ali do café, terra queimada, tá? Porque eu vou dar uma arrumação nessas aqui. Nem limpei o pincel, nem lavei, não tem muita tinta, porque eu não quero isso aqui muito escuro. Eu quero apenas arrumar, tá? E já começo por aqui. Aqui, como eu não misturei todo, se precisar de um pouquinho mais escuro, eu pego do terra queimada,
tá? Olha aqui, ó, terra, aqui a misturinha. Olha que eu pego com o pincel em pé, a tinta voltada aqui pra cima dessa petalona e vou passando aqui, ó. Passo a tinta, limpo meu pincel e apenas com o ladinho dele eu espalho, não expandindo muito essa cor. Ela vai ficando meio que por aqui. Vou acertando aqui também, na pontinha do pincel. Lavei o meu pincel. Então, é assim, tá, gente? Trabalha e arruma, trabalha e arruma. A gente põe tinta, tira tinta, repõe tinta, é um barato. É um pingo de nada, misturo mais um pouquinho do vivo e vou aqui, ó, dar uma corzinha só nesta parte de baixo aqui, tá? Tô seguindo esses detalhes que eu estou fazendo aqui, tem na florzinha. Aqui só um pouquinho, olha, pingo só mais do vermelho vivo, ó. O vermelhinho vivo tá aqui, né? Então, é aqui que eu pego, misturando terra queimada com o vivo. Deixo no pratinho, limpo num pano e vou... Esse pedacinho aqui é mais escuro, esse é mais escuro. Aqui é mais escuro, ó. Virei o pincel e vou acertando isso aqui. Esse pingo que eu deixei no pires é o que eu vou acertar aqui, ó. Você vê que a gente trabalha a tinta, viu? Eu não passei a misturinha do terra queimada direto aqui, né? Eu trabalhei ela primeiro, tirando toda a tinta do pincel. Aqui, nesta pontinha, é bem escuro, gente, ó. É bem escuro. Nesta voltinha aqui, é bem escurinho também. Olha, o pincel vai flutuar sobre esse vermelhinho que eu passei aqui, né? Ó. E veja que eu vim escurecendo um pouquinho também, tá? Então, a gente vem olhando aqui uma questão de observação, tá? Olha aqui, ao redor desta petalinha, ó. Ih, borrei, ainda bem que eu vou fazer a folhinha, ó. Pincel ainda que eu estou trabalhando. E é uma sujeirinha mesmo aqui, tá? Ó, venho e... Pincel zero de novo, vermelho fluorescente. Eu vou clarear aqui, ó, o pedacinho, ó, tá vendo que eu formei agora, que eu já fiz da primeira vez. Mas seca no meio de outras cores, some, né? Aqui. Ó, veja que aqui tem um... Opa! Aqui, olha, tem um pedacinho perto dessa folha, que é um pingo vermelho clarinho, tá? Aqui é um pingo... Opa! Aqui é um pingo, lembra aqueles pontinhos que eu deixei clarinhos? Pois é, agora eu estou arrumando. E assim a gente vai olhando aqui aonde tem, aonde não tem. Com esse vermelho fluorescente.
Eu vou clarear só um pingo aqui, ó. Só desse ladinho aqui, ó, tá? Pinguinho. É um pinguinho ali. É um pinguinho aqui. Veja que é o mínimo, né? Pincel número 2. É um pinguinho aqui. Opa, aqui não veio não. Mas depois eu posso vir com o pincel pequenininho de contorno acertando, tá? Aí eu tenho, olha, tem uma marquinha aqui, ó. Cadê a tinta? Ó, vermelho fluorescente. Só aqui. Aqui. Mas eu posso arrumar isso aqui depois com o pincel de contorno, tá? Porque é pequeno demais da conta. Aqui é um 0. Ainda está grande para aqui, porque são pequenas pétalas, tá? Aqui eu vou arredondar, ó, na pontinha do pincel, ó. Tá vendo como a gente precisa arrumar? Porque são detalhe final, né? São detalhes finais. E a gente precisa trazer isso para nossa pintura, tá? Olha, esta parte aqui, tá vendo, ó? Esse acabamentinho aqui ao redor dela, ela vem até aqui, ó. Só um pinguinho mais, olhinho do mosquito, gosto de dizer, porque assim você entende que realmente é pouco, né? Imagina o olhinho do mosquito. Então, olha, ele vem até aqui, esse contorninho, tá? Esse contorninho, olha o pedacinho do tecido. Ah, lembra do pedacinho do tecido aqui, ó, tá aqui. Agora é que eu vou trabalhar sobre ele, ó, com o vermelho fluorescente aqui, ó, tá? Aí, como é a primeira tinta, ela vai secar, eu vou precisar refazer. Essa aqui também, ó, quase emenda, viu? Como os acabamentinhos demoram. É que eu sempre digo, acabamento demora mais do que você fazer toda a pintura. Depois que secou, eu venho com um pincelzinho de contorno, acertando aqui, tá bom? Mas por enquanto tá bom aqui pra mim. Eu não risquei folha, eu fiz assim, de cabeça, vim, risquei. Minhas folhas normalmente eu tiro a mão livre, eu risco no momento, ou com o próprio pincel, ou com o lápis, porque folha é fácil, né? Fiz essas duas e deixei aqui umazinha para você ver. Aqui eu estou com o pincel número 2. Olha, eu vou fechar esse pedaço com verde, como se fosse folha também, tá? Faz de conta que ela está sobre umas folhas. Aqui eu tô com verde oliva, lavo o pincel com verde maçã. Se você não tiver verde maçã, vê um verde clarinho que você tenha, mas que combine, tá? Olha, é diferente. Não lavei o pincel com o verde oliva, vou arrumar os cantinhos aqui, ó, sem borrar minha florzinha, tá? Ó, aqui, tá? E aqui eu vou criar um outro pedaço de folha. Ó, faz de conta que ela está sobre folhas. Então, eu quis aproveitar aqui, ó,
esses espaços para fazer, simular florzinha, folhinha aqui. De oliva com clareador. Aqui, olha, o verde oliva, clareador, mas não vou fechar ela, não vou encostar ela aqui agora, tá? Eu faço isso depois. Tem um almoço aí cheiroso, gente, é quase meio-dia. Deixei uns pedacinhos do tecido puro para trabalhar com o verde maçã, ou folha que o caso você tenha aí, tá? Eu venho com o verde maçã, tá? Ó, bem ao redorzinho dela. Borrei a de cima, mas tudo bem, porque a de cima é mais escura. Na minha cabeça, tá, gente? Como eu disse, essas folhinhas eu tirei de cabeça, as cores também. Então, é assim, olha, a gente monta na mente, inclusive as cores, tá? Mas pede aí orientação para o nosso Deus, para te mostrar aqui, ó, o jeito certo de você fazer suas pinturinhas, tá? Aqui, a misturinha que eu fiz para escurecer a florzinha, eu vou usar nesse pedacinho aqui, ó. Pincel aqui é o número 4. Mas venho com o número 0, né? Como você pode ver, piquititinho isso aqui. Molhei no clareador, molhei na misturinha do terra queimada com o vermelho. Ih, não veio não, gente, já tá secando. Jesus, pensei que tivesse mais. Olha aqui. Ih, agora veio mais. Oh, meu Deus do céu. A misturinha do terra queimada com o vermelho. Esta sombra eu fiz com terra queimada, gente, verde oliva. Passei o terra queimada, depois vim trabalhando com um pouquinho do verde oliva por cima, porque eu acho que combinou bastante. Mas veja que as folhas ficaram meio que indefinidas. Tudo bem. Então, nesse pedacinho aqui, olha, eu vou passar o verde oliva. Eu não vou usar o verde pântano aqui, nem o pinheiro. Por quê? Como eu disse, essas cores aqui eu acho que combina bastante. Esta sombra aqui de fundo, eu fiz com terra queimada e o verde oliva. Passei o terra... Desculpa aí, gente. Passei o terra queimada e vim fazendo umas brincadeiras aqui com o verde oliva, tá? E aqui uma folhinha. Então, não risquei folha nenhuma aqui. Vim fazendo assim, simplesmente, tá? Embaixo dessas petalinhas eu vou dando uma escurecida. E a folha também está num lugar bem escuro, né? Porque o terra queimada é uma tinta forte. E o verde oliva também não é tão clarinho, então eu preciso dar uma escurecida por aqui, tá? Aqui eu estou com o verde oliva. Venho com um pouquinho do verde maçã. Eu não estou passando outra cor mais clara aqui, tá? É o verde maçã só que eu estou usando.
E não tem aqui esse mistério de lado ou de frente para trás. Você começa, faz aqui a folha do seu jeitinho, tá? Veja que eu tô passando o verde maçã só pelo meio, só que eu não trago até aqui. Aqui precisa estar com mais sombra, né? Porque tem pétala aqui e aqui, tá? Então, olha, tô passando um pouquinho do clareador porque já secou, né? Aqui eu vou trazer também, olha, um pouquinho pelo meio do verde maçã, deixando as laterais mais escuras, tá? Em tudo aqui eu usei o oliva com o maçã. Clareei um pouquinho o meio delas, que é para agora vir fazendo uma nervurinha. Então essa aqui está, olha, voltada para cá. Aí faço uma nervurinha, faço duas, as quantas você achar necessário, tá bom? Se quiser aqui apareça mais essa nervurinha, suje um pouquinho o pincel na misturinha ali, ó, do verde, do terra queimada com o vermelho. E faz aqui, tá vendo? Olha, fica até bonitinho, tá? E assim você vai fazer a sua folhinha. Olha aqui, eu vou escurecer um pouquinho. Né, lindinha? Só um pouquinho, ó. Só apenas na pontinha, olha, essa eu vou escurecer aqui um pouquinho. Tá? Que é pra aparecer mais. Ela tá voltada pra cá. Com o verde oliva misturadinho com essa misturinha do terra queimada. Aqui nessa pontinha, não precisa botar nervurinha. Ponho aqui só. Pode botar umas duasinhas apenas, porque ela é pequenininha, tá? Com um pouquinho do marfim, eu vou dar uma clareadinha aqui, ó. Pouquinho, tá? Só para aparecer mais um pouquinho aqui a nervurinha. Também não encosto ela até aqui, tá? Para saber que tem, né? Mais na pontinha. Se der uma borradinha assim, igual da Dagmar. Se sumir demais, você vem dar uma reavivadinha, caso você queira que apareça um pouquinho mais, tá? Pra gente saber, né, que tem uma folhinha ali. Usei esse pincel da Condor 3 zeros, ele é próprio para contorno, é próprio para acabamento. Então, essas outras aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Aqui não, aqui eu vou deixar como uma sombra mesmo.Essazinha aqui eu só posso arrumar depois que eu terminar ela, tá? Bom, a minha florzinha pronta com folhinha, espero que você esteja gostando. Bom, no primeiro vídeo eu terminei com essa maçãzinha praticamente pronta. Faltando acabamento, detalhe ou outro, porque a gente precisa da pintura seca para fazer alguns detalhes que sobram, que faltam. Mas agora eu venho fazendo o acabamento. Ela é bem escura, esta maçã. Mas depois de pronta, caso você ache escura, você pode clarear, tá? Do seu jeitinho. Use menos essa misturinha aqui do terra queimada. Com um pingo do verde folha. Olha,
pingo mesmo. Espalho todo aqui. Com as costinhas do pincel, eu subo aqui, ó. Como o pincel está velhinho, ele vai deixando, tá vendo, ó? Detalhes mínimos ali. Um pouquinho só a mais. Deixo tudo aqui. Com as costinhas do pincel, ó. Por ele estar velhinho, já comidinho, ele mesmo vai deixando essas marquinhas. Com o pincel nada, o verde folha, já vou marcar aqui, ó, a parte do cabinho. Tem problema não, porque eu vou trabalhar com ele aqui também, vou trabalhar aqui com o verde, com o sépia, tá? Mas já deixo aqui, ó, marcadinho. Aí eu venho arrumando os cantinhos com essa misturinha do terra queimada ou vermelho vivo. E vou acertando esses cantinhos. Se tiver um tortinho aqui, a gente arruma, tá? Porque é assim mesmo, né? Normalmente a cor escura, a tendência dela, ficar um pouquinho fosca, um pouquinho russa. E assim a gente vem, tá aqui, ó, tô fazendo, arrumando a sombra dessa aqui de cima. Com o vermelho vivo, vou clarear aqui um pouquinho, porque essa mancha aqui mais escura, ela tem umas manchinhas aqui, ó, uns pedacinhos também vermelhinho. Aqui tem uma manchinha, se você lembra que eu fiz. Mas sempre fazendo essas manchinhas e seguindo o sentido da fruta, tá? Vou acentuar mais um pouquinho isso aqui. Olha agora. Pouquinho do vermelho vivo, vou aqui clareando, fazendo tipo umas manchinhas também. Eu puxei mais pelo tom da Argentina, né, da maçã argentina, porque ela não tem muito branco, ela não tem muito... Ela é muito linda, né? A gente não consegue, né, fazer, mas a gente tenta, tá? Aqui também, veja que eu passei um pingo da tinta branca. Por cima daquele pingo da tinta branca já está seco ali, tá? Agora eu vou marcar aqui um pouquinho com esse vermelho vivo. Sentido da maçã. Aqui no sentido da maçã. Venho no sentido da maçã. Tudo que eu fizer aqui, eu sigo o sentido da maçã, tá? Cantinho do pincel, mínimo de tinta. Cantinho do pincel, mínimo de tinta. Se achar que a sua maçã tá ficando escura demais, pode clarear um pouquinho mais, tá? Eu porque tô seguindo mesmo a cor da maçã que eu estou vendo, tá? Aí você pode pensar, ficou escura. Não, pode clarear um pouquinho, tá? Não quer dizer que você não possa fazer a sua maçã do jeitinho que você quer, tá? Você viu que aqui, apesar das cores fortes, mas eu procurei fazer de forma simples, que você entenda. Tinta branca quase não tem. Essa manchinha aqui é bem acentuada, ó. Por isso eu vou fazer também, tá? Aqui tem uma manchinha. Ó, depois que fizer todo o acabamento, aqui tem uma manchinha.
Por isso eu não posso botar tanta tinta branca aqui, porque vai ficar fora, vai ficar desproporcional, tá? Venho com o vermelho tomate. Vou arrumar aqui, ó. Tá lindinho, vermelho tomate, não é pra comer não, lindinho. Vou pegar um pouquinho desse vermelho vivo aqui, olha, é o mínimo. Ih, peguei demais, gente. Eu devolvo pro meu vidro, pra não estragar, né? Um pinguinho do vermelho vivo, um pinguinho dessa misturinha do vivo também com terra queimada. Olha, vou clarear só um pouquinho aqui. Não vou lavar o pincel, não tem muita tinta, porque eu vou aqui, ó, só nessa parte da frente, dar uma escurecida, porque, ó, ela está metade dentro, né? Então tem sombra dessa peça para ela. Mas é coisa mínima aqui, tá? Coisa mínima. Olha que pinguinho. Só ui, tem uma pelanquinha aqui. Ai, Jesus, tirei. Mínimo mesmo, tá? Vê que entre aquele risco do vermelho vivo que eu fiz, faço um pingo. E assim a gente aqui faz, tá vendo esses risquinhos com movimento, ó. Ponho e tiro o pincel, ponho o pincel e tiro. Lavo o meu pincel. Com o vermelho tomate. Com o pingo do vermelho vivo, nem vou lavar o pincel, porque não tem tinta no meu pincel, porque peguei pouca tinta. Lavo o pincel, um pingo do marfim, peguei muito, deixo aqui. Sobre esse que eu passei agora, o tomate, o vivo sobre o tomate, tá, ó. E vou aqui, ó, acentuar só um pouquinho. Lavei o pincel e vou pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Um pingo do vivo, pra cima e pra baixo. Tem uma manchinha branca aqui. Vou pegar, ó. Passei com o ladinho do pincel. Se secar demais, quiser fazer, clarear só um pouquinho mais, também fique à vontade, tá? Não cobri o marfim que eu botei ali, tá? Apenas estou arrumando aqui, ó, com esse vermelho tomate. Como eu disse, não tem um branco aqui, né? Aqueles que eu passei praticamente. Que é para fazer uma separaçãozinha da fruteira, mas é um mínimo também, tá? Passa, ó.
Lavo o pincel. Gente, aqui ainda é mais escuro, mas eu não vou passar mais tinta aqui de cor não, tá? A quantidade de tinta aqui pra mim já tá legal. Vermelho vivo bem pouquinho. Um pingo do marfim, quase nada na pontinha do pincel. A gente passa com esse marfim sobre uma outra cor, porque ele vai se misturar quando secar junto com essa corzinha, tá? E assim eu separo. Só até aqui. Aqui é só um pedacinho aqui em cima, ó. Sobre aquela manchinha que eu fiz. Com o pincel número 0, sépia, pouquíssima tinta, tá? Sépia, esse cabinho dela, gente, é bem escurinho. Você vê que o cabinho das frutas, eles não são retos, né? Eles têm essa partezinha aqui de baixo mais gordinho. Pincel número 0. Se não conseguir com esse pincel, pega aquele pequenininho de contorno, tá? Lavo o pincel, verde maçã. Pouquinho do marfim, bem pouquinho. Ó, o cabinho do cantinho do pincel, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. De contorno. Faço um contorninho ao redor. Quando fizer, faça essa primeira que eu fiz ali, mais fininho, para você poder voltar agora e aqui eu também cresço só um pouquinho, ó. Lavo o pincel com o vermelho vivo aqui dentro dessa meia luazinha que eu fiz. Marfim sobre esse vermelho vivo. Com um pinguinho do sépia aqui, ó. Acerto aqui um pouquinho, tá? Um pouquinho do verde oliva aqui nesse pedacinho, ó. Lavei meu pincel, limpo o pincel, vou refazer esse aqui.
Se você quiser ela mais clarinha, viu que eu trabalhei aqui com o tomate, com o púrpura, com essa misturinha, por ela ser bem escura, assim como as outras. Aqui na frente que eu clareei um pouquinho, mas você pode fazer a sua maçãzinha do jeitinho que você se agrade, tá? Então, não precisa fazer exatamente como eu estou fazendo aqui. Agora vai secar. Você vai ver, ficou escura demais. Você pega um pouquinho do vermelho vivo, pouquinho do fluorescente, ó, um pouquinho do fluorescente, pouquinho do vivo. Eu não vou botar clareador. O que eu faço? Pego uma pinceladinha de água. Com a brochinha que eu pintei, fazer nessa aqui, essa de frente, mas você vê que mesmo mais clarinha, ela ainda tá escura, mas não é escura, é a cor dela, a cor que eu joguei pra aqui, tá, ó. Aqui é um pouquinho, ó, do vermelho vivo, um pouquinho do fluorescente, com essa brochinha, vou deixar toda aqui. Aí, essa daqui tá molhada, não posso mexer agora. Eu venho na frente aqui, ó, na parte mais iluminada, ó. Mas vou seguir o sentido também da maçã, tá? Não posso fazer diferente. Na lateral eu faço buscando esse arredondado que ela tem, ó. Aqui, aqui, aqui no meio, ó. Tá vendo? Todo, aqui tem um verdinho. Como eu disse, o verdinho daqui secou, mas você pode ir também, tá? Então, olha, veja que aqui na parte da frente, eu vou trabalhando com essa brochinha, esse pensamento de tinta. Só não posso tirar daqui. Olha, vê que é um nada, usei todo aqui, né? É lindinho, usa todo. Um pingo do marfim, sem sujar o meu marfim. Eu preciso aqui, ó. Sempre espalhando bem, tá? Não desço muito com ela, tá? Ela também tem um clarinho aqui, ó. Eu tô fazendo porque essa aqui tá seca, né? Essa aqui não posso fazer nada agora, tá? Ó, encosta só e tira. E eu não vou mexer mais aqui. Vê que já clareou um pouquinho. Aí, secou, achou que ficou escura demais, vem e faça o que eu fiz aqui, tá? O verdinho daqui sumiu, mas é a quantidade que eu ponho, ralinho, tá? Refaça o verde, refaça aqui caso seque demais também, tá bom, gente? Bom, desculpe por não ter trazido no sábado. Eu até tentei, gente, mas às vezes acontece coisas, né, que impede da gente fazer o que planejou, tá? Espero que você assista esse vídeo, espero que você goste, que tenha assistido o primeiro também, para se encontrar melhor nesse aqui, tá? Muito obrigada a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Se assistir, deixa o seu like, compartilhe, divida aí com alguém. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus por me dar essa oportunidade de trazer para você, né, o que Ele me ensinou, tá? Então, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, uma boa semana.